de ontem deixou ao menos 2 mortos e um desaparecido na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi o maior volume de chuva registrado na região metropolitana este ano, em apenas 1 hora. 81 sirenes foram acionadas em 50 comunidades. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 2 pessoas morreram. Uma foi arrastada pela enxurrada e outra, que estava apoiada na grade de um prédio, foi eletrocutada por um raio. Na capital, bombeiros passaram a manhã de hoje buscando um homem que tinha sido levado pela água do rio Maracanã. O temporal deixou uma série de outros transtornos. Neste shopping, a água invadiu os corredores e forçou lojistas a fazerem um mutirão de limpeza. Esta avenida virou um rio caudaloso, onde os carros trafegavam com dificuldade. Cenas parecidas nesta outra via. Esta rua na Zona Norte virou um mar de lama e detritos. Perto dali, relâmpagos iluminaram as águas do rio Maracanã, que transbordou. Os ventos provocaram interrupção na rede de energia. E neste calçadão, pedestres precisaram desafiar a enchente para voltarem para casa. Em buscas para encontrar um homem que foi arrastado pela força da água durante o temporal que caiu no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, 2 pessoas morreram vítimas da chuva. As buscas por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, continuaram durante todo o dia. Há algumas embarcações nossas também com mergulhadores que estão nos locais mais prováveis em que a vítima possa estar também junto ao nosso grupamento marítimo. Tancredo estava na rua com um amigo quando uma enxurrada arrastou os 2 para dentro de uma galeria pluvial. Estas imagens mostram policiais tentando ajudar. O amigo conseguiu segurar numa corda e foi resgatado. A irmã de Tancredo acompanha as buscas de perto. Tenho esperança que ele está vivo. E vamos achar ele. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 2 pessoas morreram por causa do temporal. Um homem foi atingido por um raio quando se apoiava na grade de um prédio. E outro homem foi arrastado pela força da água. Bombeiros receberam mais de 120 chamados por causa dos temporais em todo o estado. Na capital, 50 comunidades tiveram sirenes de alerta acionadas. Alguns moradores se arriscaram no meio da enchente. Irritada e armada, uma mulher ameaçou motoristas que tentavam passar pela rua, formando ondas que invadiam a casa dela. Desaparecido depois de ter sido arrastado pela enxurrada no Rio de Janeiro. O temporal desta quinta-feira provocou 2 mortes na Baixada Fluminense e uma das vítimas foi atingida por um raio. François Edgar Felipe Carvalho tinha 21 anos. Ele voltava do trabalho em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando, segundo testemunhas, foi atingido por um raio. Eu perdi meu primogênito. Nada que fizer ele vai fazer com que ele volte. Nada. O temporal fez outra vítima em Caxias. Alexandro Paula, de 43 anos, foi arrastado pela enxurrada para dentro de um valão. Essas imagens mostram uma criança se arriscando na enchente. Pacotes de papel higiênico de uma farmácia foram levados pela correnteza. A tempestade também castigou a cidade do Rio de Janeiro. Carros ficaram submersos. Parte do teto de uma estação do metrô desabou. O mesmo aconteceu em um shopping. Esse grupo enfrentou a inundação. Uma mulher armada foi gravada ordenando a interrupção do trânsito, alegando que a passagem dos carros inundava a casa dela. Tá deixando ninguém passar. Esse vídeo mostra o momento em que policiais militares tentam resgatar 2 homens numa galeria pluvial ao lado do estádio do Maracanã. Tancredo Augusto de Oliveira, de 38 anos, foi levado pela correnteza. Durante a manhã, bombeiros fizeram buscas no local e também na Baía de Guanabara, para onde o corpo pode ter sido arrastado. De acordo com a Prefeitura do Rio, a capital fluminense registrou um acúmulo de 79 milímetros de chuva em apenas 1 hora na Zona Norte. É o maior nível desde dezembro. Nós questionamos a Polícia Militar do Rio de Janeiro sobre a mulher flagrada com uma arma na mão. A PM informou que ninguém prestou queixa. 2.800 pessoas estão desabrigadas em Rio Branco por causa da cheia do rio Acre.
Além da capital do estado, mais 5 cidades também decretaram situação de emergência. O nível do rio Acre atingiu a 5ª maior marca da história nesta sexta-feira. O manancial ultrapassou os 17 metros e 40 centímetros. A Defesa Civil informou que mais de 2.800 pessoas estão desabrigadas em Rio Branco, capital do estado. O número de bairros atingidos subiu para 39, além de 27 comunidades rurais. Esta região é conhecida como Calçadão da Gamileira, um dos pontos turísticos da capital. Por aqui, a água chega já às casas e aos comércios. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, o rio segue em tendência de elevação. Além da capital, outros 5 municípios do interior decretaram situação de emergência. Em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, um aposentado de 74 anos foi encontrado morto dentro de casa após as águas baixarem. As chuvas na Amazônia também causam problemas em rodovias. Uma cratera na BR-364, interior de Rondônia, interditou a estrada por mais de 10 horas nesta sexta-feira. A estrada é a única via terrestre entre o Acre e o resto do país. O tráfego de veículos foi liberado em uma das faixas no início da tarde de hoje. A Defesa Civil está em alerta máximo por causa da inundação em Rio Branco. 39 bairros estão alagados e quase 7.000 pessoas estão fora de casa na capital do Acre. A expectativa da Defesa Civil é que essa situação fique ainda pior, porque a água rio acima está descendo em direção a Rio Branco. Parte do centro histórico de Rio Branco amanheceu inundado. A Fundação de Cultura e o teatro que funcionam naquelas casas tombadas já tem muita água dentro. As ruas do centro da capital e também a ponte metálica estão interditadas. A Prefeitura de Rio Branco montou 36 abrigos. Quase 1.000 profissionais da Defesa Civil Municipal estão trabalhando para retirar moradores de áreas de risco. Na zona rural, o governo do Acre e o Corpo de Bombeiros entregam comida e água em pequenos barcos. Francisca perdeu tudo e se abrigou numa escola. A mãe dela se refugiou numa outra casa que começou a inundar também. Para onde corre tem água. A nossa casa está inundada. Aí a gente chega aqui, vocês podem ver que já está alagando também. Em Epitaciolândia, moradores resgataram essas 2 preguiças ilhadas na copa de uma árvore. Eles as soltaram numa área de floresta. Na madrugada, uma cratera se abriu na BR-364 em Rondônia, no mesmo lugar onde o trânsito tinha sido interrompido na semana passada. À tarde, o DENIT liberou uma das vias da única estrada que faz a ligação terrestre do Acre com o restante do país. Vamos ver a previsão. Uma tempestade de areia atingiu nesta sexta-feira o centro do Iraque, incluindo a capital, Bagdá. Este foi o primeiro fenômeno do tipo no país desde o início do ano. Em 2022, os iraquianos experimentaram mais de uma dúzia de tempestades de areia, um número sem precedentes, atribuído a um processo de desertificação. Os moradores de Bagdá que se aventuraram pelas ruas encontraram uma cidade cinza, de ar irrespirável e visibilidade muito reduzida, com poeira cobrindo carros e casas. As autoridades locais não conseguiram detalhar quantas pessoas buscaram tratamento médico devido a problemas respiratórios relacionados à tempestade. O Ministério dos Transportes informou que os voos seguiam normalmente para embarque e desembarque. Ao norte do país, na área de Dohuk, região autônoma do Kurdistão iraquiano, o dia foi de neve. A paisagem ficou toda coberta de branco. As Nações Unidas colocam o Iraque entre os 5 países do mundo mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Tornados abateu-se sobre o Arkansas, nos Estados Unidos, fazendo pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos, registrando-se também fortes tempestades no estado do Illinois. Os danos materiais são inúmeros. O telhado de um teatro colapsou durante um concerto, o que gerou pânico entre os espectadores. Várias casas ficaram destruídas, sobretudo nas localidades de Little Rock e Wynne. Mais de 200.000 habitantes ficaram sem eletricidade, um cenário que se repetiu também no Missouri, Tennessee e Texas.